Meus amigos, agora são 13 horas e mais 55 minutos na nossa capital e o assunto do momento é a suspensão do plano de saúde para os profissionais da área da educação aqui do estado do Amazonas. Os professores, pedagogos, técnicos administrativos, merendeiros e até mesmo seus dependentes foram todos eles pegos de surpresa em relação a essa suspensão que aconteceu ontem à tarde por parte do governo do estado do Amazonas. Segundo o CTEAM, mais de 10 meses que o governo não paga a Apvida. E isso fez com que gerasse aí uma bola de neve e, é claro, a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Nesse caso, as pessoas que necessitam de atendimento médico. Mesmo com os pagamentos atrasados, a Apvida ela estava atendendo da forma de urgência, de emergência e até de tratamentos, né, de tratamentos médicos muito mais complexos aqui na cidade de Manaus, né? Todos esses profissionais da área da educação, muitos deles vindo do interior do Amazonas, estavam sendo recebidos aqui na capital amazonense para fazer todo tipo de tratamento, como é o caso da professora Tayana Morim, que nós vamos conversar a partir de agora. Professora, a senhora passou por uma situação bastante difícil, complicado, né? Na sua vida, a senhora conseguiu recuperar, mas existe também agora o pós-tratamento, a pós-cirurgia, que é o tratamento. E a senhora estava sendo acompanhada direitinho. Como que era a sua rotina? Boa tarde a todos. Então, eu passei por um tratamento de câncer no ano de 2024 e para mim é uma surpresa saber que há 10 meses a Apvida não recebe e foi justamente o tempo que eu fiz meu tratamento, fiz quimioterapia, fiz a cirurgia, passei pela radioterapia, agora eu estou nesse tratamento pós-incidência de câncer no meu organismo, na qual eu tomo uma medicação de alto custo já há 5 meses, e essa é uma preocupação. Então, além dessa medicação, eu tenho todo um acompanhamento de outros médicos, fisioterapeutas, cirurgião cardiovascular, proctologista, ginecologista, enfim, dermatologista, vários médicos que me acompanham, que me dão a condição que eu estou bem hoje, né? E a suspensão desse plano afeta fisicamente e emocionalmente a todos os profissionais da educação que dependem desse plano de saúde, que é uma conquista dos trabalhadores em educação. Agora, a senhora passou por esse grande desafio, né, que foi um câncer, e estava sendo acompanhado por todos esses profissionais. Eu lhe pergunto, né, se fosse numa rede particular, quanto que a senhora pagaria para esses profissionais? Quanto que a senhora tiraria do próprio bolso para se acompanhar? A senhora tem mais ou menos uma ideia? Então, eu precisei em alguns momentos, né, assim, devido à urgência, né, eu paguei consulta médica para mastologista em torno de R$ 500, R$ 600, para proctologista em torno de 800, para fazer exames que eu precisava de um rápido diagnóstico e identificar o resultado com mais urgência, eu paguei exames em torno de R$ 900, R$ 800. E agora, isso lá, quando eu precisei fazer o diagnóstico, já faz tempo, né? Ou seja, aí já tem mais de um ano que eu precisei pagar isso. E agora, nesse medicamento que eu estou fazendo, que é Olaparib, a caixa dele, quando eu comecei lá em dezembro, que foi quando a médica passou, e eu comecei o tratamento em janeiro, eu fui fazer uma pesquisa no Google, né? Rapidinho assim, você joga lá. Uma caixa era em torno de 15 a 22 mil reais. Eu preciso tomar 4 pílulas por dia, são 2 de manhã e 2 à tarde. E isso hoje daria mais de 40 mil reais por mês, porque eu precisaria de 2 caixas para 28 dias de tratamento. E esse tratamento hoje eu faço através da Apvida, na qual eu pego esse tratamento, as caixas, né, de medicação, todo dia 15. Então, para o próximo mês, se isso não for resolvido, eu já estou preocupada. Ou seja, esse medicamento que a senhora precisa todos os meses,
a cada dia 15 de cada mês é oferecido pela Apvida e está custando aproximadamente de 20 a 22 mil reais. Uma caixa, isso mesmo, uma caixa. Então, 2 caixas são quase 44 mil. Isso mesmo, isso mesmo. E isso é uma informação que você pode colocar no Google. O princípio ativo desse medicamento se chama olaparib. Ele é um inibidor de PARP, que é para uma mutação genética de câncer. Agora, como que a senhora recebeu essa informação a respeito dessa suspensão que o governo do estado fez com a Apvida? Isso está lhe assustando muito? A senhora tem medo de sofrer consequências em relação a isso? Então, eu ouvi primeiro na rádio, depois a gente viu nos grupos de professores, acompanhando o Sindicato dos Professores, o CTAM, e é impactante. É impactante, é preocupante, né? Até essa preocupação já demonstra na minha pele que eu tenho logo uma reação, fico toda empolada. Enfim, é muito preocupante porque, por exemplo, hoje, daqui a pouco, eu tenho atendimento da drenagem. E esse tratamento que eu faço é para me dar condição de movimentar meus braços. Então, se eu for até a clínica e não tiver o atendimento, o meu corpo ele passa a não ter movimentos, né? Amanhã eu tenho outro exame marcado para saber se eu estou com trombose, porque é uma consequência do tratamento. Isso tudo pela Apvida? Tudo pela Apvida. O meu tratamento oncológico ele é todo pela Apvida. Então, se não tivesse o governo do estado não chegar a um acordo com a Apvida hoje, nem amanhã, nos próximos dias, a senhora tem medo de morrer? Sim, sim, porque assim, primeiro, antes de morrer, né, eu vou ficar bem debilitada de saúde. Por exemplo, hoje eu estou gripada, porque essa gripe está aí para todo mundo. Como paciente oncológica, eu tenho imunidade baixa, por isso que eu estou de máscara. Então, assim, se eu passar mal, será que eu vou ser atendida lá na emergência do Hospital Rio Negro, né? Então, assim, é uma preocupação que todos nós, professores que dependemos desse tratamento, desse plano de saúde, estamos agora receosos com a consequência ou só de pensar de não ter acesso a esse plano de saúde, porque nós sabemos que a saúde pública no estado do Amazonas, o setor público, ele já está sobrecarregado, ele já vem com deficiência, e a Apvida ela é um ótimo suporte a todos nós, professores da rede pública do estado, no tratamento da nossa saúde. Agora, professora, a senhora faz parte da rede estadual lá no município de Iranduba, né? O local onde nós estamos aqui é a casa dos seus pais, mas existem outros professores vindos de outros municípios muito mais distantes, pegando embarcação, passando 3 a 4 dias aqui. Esses professores, no feedback de vocês, na comunidade de vocês, eles estão chegando, estão recebendo tratamento, as portas estão abertas da Apvida? Então, essas informações, infelizmente, a gente não tem ainda, né? Mas eu tenho conhecimento que muitos professores fazem acompanhamento. Ontem mesmo, no grupo que nós temos de professores, no WhatsApp, um colega que faz tratamento psiquiátrico mandou uma mensagem assim, preocupadíssimo, porque ele está em acompanhamento, ele está fazendo tratamento, e só de receber essa notícia que o plano está suspenso, ele já fica preocupado porque não sabe a consequência. A gente sabe que quem faz uso de medicamentos constante, se você tem uma quebra desse medicamento, o seu corpo ele responde de outra forma. Muitas pessoas entram em crise. E aí, mais uma vez, será que a gente vai chegar lá na porta do Hospital Rio Negro, vão atender a gente? Então, eu não quero fazer um grande alarme, mas é quase que um momento de pânico para quem está em tratamento e que precisa desse serviço. Agora, 10 meses de atraso por parte do governo do estado, né? A senhora como educadora, né? A senhora que leciona ali para jovens, para adultos, como que a senhora vê a relação hoje do dinheiro público sendo tratado na área da saúde, assim, em relação a esses casos? Até porque a empresa Apvida é uma empresa particular que presta serviços para o governo do Amazonas.
com aproximadamente de 8 a 10 meses de atraso, né? Como que a senhora se sente como professora, como educadora e como cidadã em relação a isso? Até porque é um direito que vocês conquistaram desde 2016 para cá. Então, o governo ele demonstra mais uma falta de responsabilidade com a própria população, porque nós sabemos, quem depende da saúde pública no estado do Amazonas, a gente sabe que ela já está na UTI há muito tempo, né? Nós, professores, graças à nossa luta e conquistamos o plano de saúde, a gente vinha tendo esse atendimento por esse prestador de serviço, que é a Apvida. E agora, é preocupante saber como que isso vai impactar na saúde pública. Assim, enquanto cidadã, eu vejo que o governo do estado do Amazonas, seja saúde, seja segurança, seja educação, não tem essa preocupação, né? Nós sabemos que o trabalho do educador ele está desvalorizado. Nós temos a nossa pauta anual de reajuste, né, e de pagamento da data básica, que infelizmente o governador não cumpre, é uma lei e ele não cumpre, né? Nós sabemos o índice de violência na cidade, que é noticiado que melhorou, mas sinceramente a gente não se sente seguro andando pela cidade, basta você ir ao centro da cidade, né? A população que mora no centro da cidade, ela está cada vez mais aumentando, e isso não é só uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de segurança, enfim. Então, assim, a gente vê que a população ela está abandonada em vários setores, E quando você chega na saúde, sem falar na questão ambiental, a gente vai começar aí com o nosso verão amazônico, e aí a gente tem a questão das queimadas também, que seja Manaus, seja Iranduba, a gente sofre com isso. Enfim, então... Vai precisar de atendimento médico, né? Atendimento médico, porque vem os problemas de respiração, né? Enfim, então, assim, é um total descompromisso, assim, com a população. Professor, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? O que a senhora gostaria de falar hoje para os profissionais da educação? Amanhã, provavelmente, caso não chegue um acordo hoje entre o CITEAM, a empresa Apvida e o governo do estado, amanhã haverá uma mobilização em frente à sede do governo do estado. Mas o que a senhora tem a dizer, principalmente aos professores que precisam do atendimento da Apvida? Então, terá esse ato, eu acho importante todos participarem. Eu vou participar online, né, porque estou na condição que estou, mas quem puder ir, se faça presente. A gente precisa fazer uma grande mobilização física e virtual, porque a gente sabe que a mobilização virtual incomoda essas pessoas que deveriam representar a população, e que a gente precisa estar unido e continuar nessa luta, porque a luta ela é constante, ela não é só para adquirir direitos, mas é para manter direitos. Então, que a gente consiga entender como é que funciona e, sei lá, denúncia no Ministério Público, na ouvidoria, se bem que na ouvidoria do Estado, enfim, fazer as denúncias e colocar a boca no trombone, como falamos mesmo, agradecendo o apoio da imprensa nessa divulgação, porque a gente sabe que nem todos os meios de comunicação apoiam a causa dos professores, porque muitas vezes tem as retaliações, enfim. Então, eu agradeço e conto com a participação de todos amanhã lá no ato. Professora, muito obrigado por receber o portal ITV CM7 Brasil. Então, meus amigos, o caso da professora Tayana Amorim é apenas um único exemplo de diversos outros exemplos de pessoas que, nesse exato momento, estão chegando aqui na cidade de Manaus, são educadores, são merendeiras, técnicos administrativos, pedagogos, todos eles estão chegando aqui na capital, indo em direção à Apvida, mas estão encontrando aí as portas não fechadas, porque, infelizmente, não se fecham, mas estão recebendo um não, né, por essa falta de acordo, né, entre o governo e a empresa. A empresa, há mais de 10 meses, não recebe, né, os seus direitos como prestadora de serviços, e o governo do estado ainda não deu uma resposta, né, tanto para o CITEAM como também para a empresa Apvida. O fato é que, até o momento, agora são 14 horas e 11 minutos, até o momento, nenhuma resposta foi dada em relação a isso.
né, em relação a esses casos. Então, muitos professores estão chegando aqui em Manaus, muitos professores estão aqui angustiados, como é o caso da professora Tayana aqui, que está precisando fazer os seus acompanhamentos, mas não sabe se vão ser atendidos ou não em relação a essa situação que, volto a dizer, é de tirar a paciência, é de tirar o sono, é de deixar todos preocupados. E, mais uma vez, a gente aqui do Portal ITV CM7 Brasil deixa o espaço para que a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Amazonas e o próprio governo do Estado possa se pronunciar a respeito deste assunto. Portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo, cabem aqui.